E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre var, let e const. Até o ECMAScript 2015 só existia o var, e a partir daí foram criadas outras duas maneiras de se criarem variáveis. Uma delas é uma variável e a outra é uma constante, né? Que no caso é o const. Porque o var tem alguns probleminhas e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então para começar eu vou criar uma função que se auto-invoca. E aqui em cima eu vou criar um laço for. Isso aqui é o bloco do laço for, como vocês devem saber já. Então aqui dentro eu vou criar uma variável nome, que recebe... Certo. E aqui em cima eu vou mudar de let para var também. Muito bem, se você já conhece alguma outra linguagem de programação, você provavelmente vai se assustar ao descobrir que o var ele é acessível fora desse bloco aqui. Então se eu vier aqui e der um console.log em nome, pasmem, mas o valor da variável vai ser impresso aqui, muito embora o var tenha sido criado aqui dentro desse bloco. Por quê? Porque o var ele tem escopo de função. Então, a variável que você criar dentro de uma função vai ficar disponível em todo o escopo daquela função, e não dentro dos blocos criados dentro daquela função. A menos que, claro, você crie uma outra função aqui dentro, e aí nesse bloco dessa nova função você coloque um var. Aí ele vai estar disponível apenas nessa função aninhada, certo? Outra coisa que acontece com o var, que é interessante de se falar, é o hoisting. Hoisting em inglês significa içar ou puxar para cima. O que quer dizer isso? Se eu chamar a variável nome aqui em cima antes dela ter sido declarada e eu der um console.log aqui, ao invés de dar um erro, que a variável não existe, ela retorna undefined, que se você já tem uma base de JavaScript, você sabe que o undefined ele é como se fosse o null, só que atribuído por padrão. O null normalmente somos nós programadores que atribuímos as variáveis e não a própria linguagem. Então, sim, aqui em cima, nome já existe. Porém, a atribuição do valor não sofre hoisting. A única coisa que sofre hoisting é a declaração. Então, o que o JavaScript vai fazer, no final das contas, é isso aqui. Ó. É como se ele fizesse isso aqui, certo? Então, ele declara nome aqui em cima, usa nome, que até então está indefinido, e aqui dentro do laço for ele atribui um valor. Então isso é uma coisa bem interessante de percebermos. E qual que é o problema disso? O var, por ser uma variável global dentro daquela função, ela faz com que toda vez que nós tentemos criar uma variável com o mesmo nome, a gente acabe sobrescrevendo uma outra variável que já exista dentro daquela função, certo? Então, só para deixar bem claro mesmo, eu vou dar um console.log em i, só para mostrar mesmo que todas as variáveis que criarmos estarão disponíveis na função. Fora do laço for, eu tenho acesso ao index desse laço for, e isso parece muito errado, assim. E aí que entra o let. O que é o let? O let ele tem escopo de bloco. Então sim, como as variáveis da maior parte das linguagens, o let vai se comportar da seguinte maneira. Nós criamos um let aqui dentro, ele não vai ser acessível do lado de fora, ele vai ser acessível apenas ali dentro. Ó. Nome is not defined. Por quê? Porque eu tentei dar um console.log aqui fora. Se eu colocasse isso aqui para dentro e tentasse rodar novamente, tá aqui, ó, fulano, 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 todas as vezes que o laço correu, ele deu um print no valor. E a única diferença, pelo menos que eu saiba, entre o let e o const é que o const, obviamente, é uma constante. Então, a única vez que nós poderemos atribuir um valor é na criação, é na declaração. Eu vou, mais uma vez, dar um console.log, tá aí, fulano. Porém, se eu tentar fazer o seguinte, ó, nome recebe index mais i, por exemplo, ele vai dar um erro dizendo ó, assignment to constant variable, ou seja, estou tentando associar um valor a uma variável constante, o que não está certo. Porém, vale ressaltar que se uma constante for um objeto com um valor qualquer aqui e eu tentar aqui embaixo dar um nome.valor, não tem nenhum problema, ele vai printar. Só que aí, se eu quiser fazer o seguinte, ó, nome.valor recebe index
Mas i não vai ter problema nenhum. Muito embora seja uma constante, eu consigo atribuir valores aos membros dessa constante, porque a constante é o objeto em si, não os membros dela. Só para deixar isso aí claro, e eu acho que é isso. Espero que tenha ficado bem transparente para vocês as diferenças. Qualquer coisa, comenta aí, qualquer dúvida que tiver, que eu vou tentar ajudar. E se viu algum erro no vídeo, por favor, também comente que eu vou corrigir. Certo? Então é isso aí, valeu!